O sepultamento de Jesus. Mateus 27, 55 a 28, 15, dá ênfase extraordinária ao sepultamento de Jesus. Não há dúvidas, Jesus de fato esteve morto e foi sepultado. As mulheres choraram sua morte. José de Arimateia carregou e envolveu seu corpo num linho. Os romanos guardaram e selaram sua sepultura, e um anjo removeu a pedra. A única explicação fraudulenta para um túmulo vazio foi que os discípulos roubaram o corpo. O túmulo vazio é a testemunha histórica e concreta da morte e ressurreição do Salvador. O túmulo vazio atesta que a ressurreição corpórea é real e que o cristianismo é o verdadeiro sentido da vida. Amém? Amém. As lições do sepultamento de Jesus começam com as pessoas que acompanharam, diga-se de passagem, o mais rápido funeral que a história tem notícia. Os apóstolos parecem não ter tido participação alguma nesta hora. E as lições do sepultamento de Jesus continuam pelo temor e precaução dos que o guardaram e termina com os que o encontraram aberto e vazio. Versículos 55 a 61. Vitor. As que o seguiram em vida não o abandonaram em sua morte. 27, 55, tá? 27, 55. Mateus 27, 55 a 61. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolvendo-o no lençol limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo, e que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia Muito bem. seguinte, 61. Muito bem. Então, as que o seguiram em vida não o abandonaram em sua morte. Nas 6 horas em que o Filho de Deus ficou dependurado, muitas mulheres, discípulos de Jesus, observaram tudo de longe. Estas, diz aqui na sua Bíblia, muitas discípulas estavam acostumadas a servir Jesus em suas campanhas pela Galileia. E elas estavam ali pensando em como poderiam servi-lo agora. Está vendo? Que devoção, que amor por Jesus. Enquanto os discípulos, os apóstolos, fugiram e se esconderam, as mulheres permaneceram velando pelo corpo de Jesus. Era o que ia restar de Jesus. Elas jamais permitiriam, por exemplo, que Jesus não recebesse um sepultamento digno. Elas ficaram ali para garantir que tudo fosse feito. Amém? Mateus disse que José, aqui de Arimateia,
era um discípulo de Jesus. Mateus disse isso. Porém, nesta época, antes da ressurreição, José de Arimateia não o declarava publicamente ser discípulo de Jesus. Mas sendo rico, ele colocou Jesus no próprio túmulo que ele escavara para si mesmo. Então, o sepultamento, o túmulo de Jesus, é onde também nós devemos querer estar. Amém? Colocou Jesus no próprio túmulo que escavara para si. Ele não podia mais participar naquela semana, daquela Páscoa, porque ele teve contato com cadáver. Né? Então José de Arimateia, né? Ele também se sacrificou em parte para que Jesus tivesse um sepultamento digno. Cerimonialmente, agora, José de Arimateia foi considerado impuro. Mas ele fez o que precisava ser feito por Jesus. Quando José rolou a pedra e se retirou, o que aconteceu? As mulheres, algumas mulheres ainda o quê? Ainda permaneceram ante o túmulo como guardiãs do corpo do Salvador. Elas devem ter se ausentado talvez só quando os guardas chegaram por ali. Mas qual que é a aplicação? A devoção. Aquelas que o seguiram em vida não o abandonaram em sua morte. A devoção das mulheres não se desfez nem mesmo em meio à dor da separação. Porque elas estavam paradas em frente a um túmulo. O que vocês acham? Acho que elas estavam esperando sair de lá. Muito bem. Talvez esperando a ressurreição. Amém? Então, de Jesus, nós sempre temos que esperar sermos surpreendidos. Amém? Quantas irmãs de hoje poderiam ser comparadas às mulheres que permanecem ao lado de Jesus, mesmo nas circunstâncias mais desesperançosas que existem? Porque o que nós temos visto na história recente da igreja é algumas mulheres não permanecer nem com Jesus, nem com a igreja, nem com suas famílias, nem com seus filhos, enfim. Então nós precisamos de irmãs que mostrem esse mesmo caráter e coração das mulheres que serviram Jesus em vida e não abandonaram nem em sua morte. Amém? Então que a nossa devoção também nos faça acompanhar sempre o nosso Senhor, seja para a cruz, seja para uma sepultura. O versículo 55, note bem aí na sua Bíblia. O versículo 55 diz que elas vinham seguindo Jesus para o servirem. Elas não foram para ver o templo, a festa da Páscoa, os peregrinos ou os sepulcros caiados enfeitando a paisagem. Não, diz que elas vinham seguindo Jesus desde a Galileia até Jerusalém para o servirem. E nós? Porque estamos seguindo Jesus. Porque eu estou seguindo Jesus desde os meus 15 anos de idade. Porque eu estou seguindo Jesus desde Campo Grande. Porque nós estamos seguindo Jesus. Eu espero que seja para o servir. Amém? Não para nos engrandecer, não para ter fama, não para adquirir alguma coisa ou vantagem, ou ser servido por alguém, mas para o servir. Então eu espero que seja para o servir, como ele muito bem o quê? Muito bem merece. Amém? Porque ele merece. Amém? Muito bem. Agora note bem aí na continuação,
no capítulo 28, aí no versículo 62 até o capítulo 28, versículo 4. Vamos ver que os inimigos de Jesus, melhor do que todos, souberam que ele foi sepultado. Né? Pode ler, do versículo 62 a 28, versículo 4. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança para como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo, ficaram como mortos. Amém. Vamos ler versículos 11 a 15 agora. Versículos 11 a 15. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Muito bem. Está vendo? Os inimigos de Jesus, melhor do que todos, souberam que Jesus foi sepultado. Na manhã de sábado pascual, os principais sacerdotes e os fariseus, eles foram trabalhar. Está vendo? Era o sábado, Páscoa, mas eles foram trabalhar. Bem cedo. Eles pediram permissão a Pilatos para guardarem o sepulcro. Note bem que Jesus, até morto e sepultado, era temido pelos seus adversários. Realmente tem uma coisa com Jesus, porque mesmo morto, enterrado, todo mundo ainda está com muito medo dele. Muito bem, então ele era temido. Eles pensavam que podiam impedir as palavras de Jesus de se cumprirem. Talvez eles conheceram a ressurreição pelo informante contratado, Judas. Agora o fato é que eles se preocuparam com os discípulos forjarem uma falsa ressurreição. Tentando impedir uma falsa ressurreição, o que acabou acontecendo? É verdadeiro. Tentando impedir uma falsa ressurreição, eles mesmos acabaram por reforçar e corroborar para que a ressurreição se tornasse o quê? O fato mais comprovado de toda a história. É fato, Jesus ressuscitou. Contra tudo, contra todos, contra toda possibilidade, contra todo o movimento político da época, ele ressuscitou. Então, como os principais sacerdotes e os fariseus estavam tão cegos,
chamavam Jesus de quê? Embusteiro, falso profeta, impostor, mentiroso, né? Quando eles, o quê? É que usaram de embuste, né? Do roubo do corpo pelos discípulos, né? Então, a ideia é que eles se esforçaram por divulgar. Os discípulos roubaram o corpo. Você ouviu falar lá daquele homem que não está mais, o sepulcro está inclusive. Os discípulos roubaram o corpo. Mas ninguém foi atrás, né? Então essa história que eles se esforçaram por divulgar ao ponto de manterem isto o quê? Como a versão oficial sobre a questão, até a queda de Jerusalém. E qual que é a aplicação? Bem, quem não acredita na ressurreição, acredita em alguma coisa. Quem não acredita na ressurreição de Jesus, acredita numa mentira. E ao mesmo porque Jesus ressuscitou, amém? Então se a pessoa não acredita na ressurreição, ela acredita numa mentira. E ao mesmo tempo, quem não acredita na ressurreição, não sabe explicar o que teria acontecido com o corpo que foi sepultado, guardado, vigiado e selado. Está vendo? Ninguém vai explicar isso, nunca. Por quê? Porque a única explicação é a ressurreição. Amém? E se a gente for colocar um contexto aí também, né? O selado, né? Para entender melhor, era a mesma coisa você concretar em volta da pedra ali para que a pedra não tivesse como ser arrancada assim, né? Sim. Facilmente, né? Sim. Para entender o contexto. Exatamente, né? Então não sabemos quantos soldados fizeram a escolta do túmulo. Talvez quanto eles imaginassem que seria o número de seguidores dispostos a empreender o roubo do corpo, tendo condições de rolar a pedra para cima, né? Então eles imaginaram quantas pessoas teriam condições de rolar a pedra para cima e estão dispostas a roubar esse corpo. Então eles colocaram o número de soldados suficiente para impedir esta possibilidade. Então, de todo modo, eu creio que não era um número reduzido de soldados, né? O selo devia ser para depois do terceiro dia, ou seja, quando a escolta fosse retirada, né, um lacre ali, como o Lopes disse, né, ou uma marca oficial deixada ali para ninguém mexer, né? Agora, a reação dos soldados diante da grande visão do anjo de Deus não foi atacar, né? Mas foi pavor e choque, né? Uma visão espetacular. Alguns se levantaram logo que as mulheres saíram. Estes vigilantes testemunharam o anjo rolando a grande pedra e assentando-se sobre ela. E eles não viram Jesus ressuscitar. Então reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus e quem? Acrescenta-se ao texto, os anciãos, né? E compraram o silêncio dos soldados, inventando a teoria. Qual a teoria? Teoria do roubo do cadáver de Jesus pelos seus discípulos, né? Então eles devem ter sido tão bem pagos que os fatos talvez nunca chegaram ao conhecimento de Pilatos, né? Bem, então nós temos duas últimas aplicações. Primeiro, Jesus foi sepultado. Então nós precisamos também nos sepultarmos juntamente com Ele, com Jesus. Aonde? No batismo. No batismo. No batismo bíblico. No batismo consciente de um arrependimento
de uma mudança de ideia com o propósito da remissão dos pecados. Amém? E do dom do Espírito Santo. Então, Jesus foi sepultado. E nós também precisamos nos sepultar no batismo com Ele. No batismo bíblico e verdadeiro. Amém? E nós precisamos viver essa experiência. Porque sem a experiência do batismo bíblico, não tem ressurreição espiritual para nenhum de nós. Nós precisamos viver essa experiência com o Salvador. Ser sepultado com Ele. E dizer como Paulo, fomos pois, sepultados com Ele na sua morte. Amém? Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Então, sem morrer e ser sepultado, ninguém ressuscita novo homem. Sem morrer pelo arrependimento sincero, genuíno, autêntico e verdadeiro, e ser sepultado, ninguém ressuscita como nova criatura. Mas o velho, porém, deve continuar sepultado. Amém? E a segunda aplicação é que existem versões e verdade. Existem versões e verdade. Qual delas você está acreditando? Qual delas você está seguindo? Qual delas você está divulgando? Versões ou verdade? Cada pessoa poderá até ter uma versão, mas nunca cada um poderá produzir para si uma verdade. A verdade é absoluta e não pode ser criada por ninguém. Amém? Amém. A verdade pode ser sufocada, mas nunca ela morrerá. O Espírito de Deus é a verdade. E quando nós ensinamos a Escritura como ela é, nós estamos não com versões, mas com a verdade. Então, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não disse: conhecereis versões, e as versões vos libertarão. Não é isso. Conhecereis a verdade, não versões. O povo judaico acreditou, infelizmente, naquela versão e foi destruído. Qual é a versão falsa que você tem acreditado que te impede de ser verdadeiramente um discípulo de Jesus? Se você continuar acreditando nessas versões, você corre o grande risco de ser também igualmente destruído. O povo judaico acreditou naquela versão e foi destruído. Só a verdade os libertaria. Amém? Amém. Então, se pararmos para pensar, o mundo religioso e o denominacionalismo está mais cheio de versões do que de verdade. O fato é que tanto para Jesus quanto para nós, sem um verdadeiro sepultamento, não haverá verdadeira ressurreição. Cântico 227.
andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus.